sei que a gente tá no início do ano e eu tô gravando esse vídeo antes mesmo do carnaval, então o ano nem começou oficialmente ainda. Mas eu vou ser bem ousada aqui agora, eu vou falar uma coisa e depois que vocês assistirem essa série, eu quero que vocês voltem aqui pra me falar se concordam ou não, tá? Lá vai. Eu ouso dizer que Daisy Jones and the Six será uma das melhores séries de 2023. Olá, eu sou Marina Mortani, eu sou jornalista, roteirista e tradutora e estou aqui no YouTube e nas redes sociais falando sobre protagonismo sáfico em livros, filmes e séries. A partir de hoje, até o final de março, nós estaremos aqui no canal conversando semanalmente sobre a série Daisy Jones and the Six, que é uma adaptação do livro de Taylor Jenkins Reid, até combina, né? Rima. Que também é autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, um dos meus livros favoritos da vida. Eu tô muito empolgada pra gravar o vídeo de hoje, porque eu já recebi os episódios de Daisy Jones antecipadamente e eu agradeço muito ao Prime Video pela oportunidade e a você aí que me acompanha, que tá me ajudando a mostrar que meu conteúdo é relevante. E sem spoiler, eu vou falar aqui hoje sobre a importância dessa história, sobre a potência dessa adaptação, então já deixa o seu like pra me ajudar a alcançar mais pessoas aqui no YouTube, compartilha esse vídeo pra todo mundo acompanhar Daisy Jones com a gente e a gente vai ter encontros semanais aqui no canal, tá bom? Look, I know that I said that I would tell you everything. But how much of everything do you really want to know? You regretted me and I regret you. Bom, Daisy Jones and the Six é um dos livros contemporâneos mais imersivos que nós temos. Inclusive, ganhou um audiobook maravilhoso, full casted, o que significa que todos os personagens são interpretados por alguém. É quase como se você estivesse ali mesmo ouvindo as entrevistas ou os arquivos de áudio, né, da autora, que precisa transcrever tudo, né, pro livro e etc. Pra quem curte esse tipo de experiência, eu vou deixar aqui na descrição 2 meses gratuitos de Scribd pra vocês, que aí vocês podem testar os audiobooks por lá. Na descrição a gente também tem o link pro livro de Daisy Jones, pra quem quiser aproveitar a promoção, mas enfim, voltando à trama, esse é um livro muito bem escrito e estruturado e segue uma narrativa no estilo de documentário. Nós temos uma autora-personagem que tá fazendo a entrevista, né, com os ex-integrantes de uma banda de muito sucesso dos anos 70. Eles estouraram, viveram seu auge e de forma repentina, após um show marcante, acabaram com a banda. Por anos, os integrantes da banda evitaram falar sobre isso, eles nunca nem revelaram o motivo do rompimento, mas agora, do nada, eles resolvem expor. É muito interessante ver como a série alimenta ainda mais a nossa curiosidade em torno do término e dá um norte pra trama nos primeiros episódios. Porque não importa quais dúvidas que irão surgir no meio do caminho, o grande X da questão é saber por que a banda acabou do absoluto nada. Foi uma tragédia? Alguém morreu naquela noite? Foi uma traição da banda? Foi algum fator externo? Ainda não sabemos. Bom, eu assistindo a série eu já sabia, porque eu tinha lido o livro, mas mesmo assim eu tava preparada pra qualquer mudança, vendo aquela história de forma ainda mais real, né, do que na minha mente. Tava ali tudo na minha frente. E uma das melhores coisas de Daisy Jones, eu acho que dos livros de Taylor Jenkins Reid, como Evelyn Hugo e Carrie Soto, é a verossimilhança. Chega um momento que você não se pergunta mais se a banda existiu. Você só dá um Google e procura alguma coisa que foi mencionada, porque tem tanta coisa, tanta descrição, que a banda tem que ser real. E nós sabemos que certos acontecimentos e personagens foram livremente inspirados em personalidades da época, né, em que Daisy Jones se passa. E temos muitas questões importantes da época. Mas aqui na série, os personagens são aprofundados. Esse elemento curiosidade também é muito bem trabalhado através das cenas dos personagens interagindo, brigando, vivendo o melhor e o pior que poderiam, né, compartilhar, enquanto companheiros de banda e de vida. E a série trabalha o tempo inteiro com pontos de virada e até com quebras de expectativa também. E eu curto que eles meio que mudaram uma coisa importante na apresentação de Daisy Jones, né, pra vender a trama. O Prime Video não tá usando o subtítulo da história, né, como slogan da série. Aqui no livro a gente tem uma história de amor e música. E você pensa, ok, nós temos romances, temos amores no meio da música e a gente tem a trajetória deles. E isso até reforça, né, aquela ideia de que a banda poderia ter acabado por conta de uma traição. Mas aí, a série vem mostrando que tá chegando muito bem posicionada ao afirmar nos posters que música nunca é sobre música. Isso basicamente define o que essa história vem pra mostrar através da série. A música não é limitada. A música não é um combinado de acordes e palavras e música é essência, é sentimento, é história, e na maioria das vezes é bem pessoal. Nessa banda, num grupo, né, que passa meses na estrada compartilhando o melhor e o pior de si, não tem como essas entrevistas pro documentário serem uma reunião de RH, sabe, com uma empresa formal, né, pra falar, como é que foi esse ambiente de trabalho? Não, cada um vai contar a mesma história por ângulos diferentes, visões pessoais, e os nossos narradores não são confiáveis. Eu não quero dizer aqui que eles vão ficar mentindo, não é isso. Tem gente que vai querer omitir o pior ou algum lado de si. Tem gente que vai aproveitar pra desabafar ou pra tentar limpar a sua barra. E tem gente que vai sofrer encarando o passado e vai ter gente se curando nesse processo também.
Uma das dúvidas recorrentes entre os fãs dos livros é a possibilidade de Daisy ter sido suavizada na série. E isso porque a personagem admite ter uma relação bem conflituosa com bebidas e drogas desde muito cedo. E aí, meus caros, eu quero aproveitar esse momento pra falar de uma coisa importante. Muita gente acha que a pessoa só tá mal quando ela tá visivelmente mal. E mesmo assim, qual é o limite desse visível? Outro dia mesmo eu tava assistindo uma entrevista do Matthew Perry, né, revendo umas cenas dele interpretando seu personagem em Friends, totalmente incomodado. Ele fala sobre como ele tava perdido naquela época, como ele tava visivelmente mal, emagrecendo, tendo certas atitudes e ninguém percebia. E ele também não tinha olhado pra esse lado de si ainda. Vocês se chocariam com a quantidade de pessoas mal nos bastidores que na frente das câmeras, no Instagram, tá mostrando o melhor ou fingindo o melhor de si. Se você aí do outro lado tá com medo de Daisy Jones não ser uma boa adaptação, agora eu já posso dizer que assisti e, para além da minha opinião, eu quero lembrar quem são as pessoas responsáveis por essa adaptação. Vale ressaltar também e lembrar, né, que uma adaptação sempre vai ter mudanças e mudanças são necessárias. Livro e série funcionam de formas distintas, mas fiquem tranquilos, porque uma coisa que me tranquilizou também foi ver que a série tinha um time de roteiristas muito bom, com vários que já trabalharam em adaptações que eu amo. Eu já começo a lista com o Scott Neustadter e o Michael H. Weber, que foram responsáveis pelas maravilhosas adaptações de O Maravilhoso Agora e A Culpa é das Estrelas. Também temos a Nora Kirkpatrick, que participou de alguns episódios de The Office. Temos o Harry Denon, que escreveu um dos episódios de uma das minhas séries favoritas da vida, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte, que eu, inclusive, considero essa adaptação melhor do que o livro, não conta pra ninguém. E também temos o Will Graham, que escreveu um episódio de uma série que tá entre as minhas favoritas, que é A League of Their Own. Essas duas últimas também estão no Prime Video e não podemos esquecer que a autora Taylor Jenkins Reid tá aí como produtora da série, então absolutamente tudo foi aprovado e acompanhado por ela. Eu sempre falo que uma boa adaptação cinematográfica é aquela que não só dá vida aos personagens e à história apresentada em uma obra escrita, como consegue aprofundá-la. Então, as mudanças que ocorrem em Daisy Jones não são pra mudar o rumo da história dos personagens, mas sim pra dar ainda mais segurança pra essa narrativa, pra torná-la ainda mais possível, envolver ainda mais os telespectadores. E eu sei que pode ter gente muito apegada à letra de música, por exemplo, algum detalhe específico, sei lá, um local, uma condição, mas lembrem-se, livro e série funcionam de formas distintas. E a música, sendo uma grande personagem dessa série, não poderia estar apegada a essas coisas que a gente viu no livro de alguma forma, sabe? Os responsáveis até falaram que certas letras, infelizmente, não batiam com os acordes, com os instrumentos, com o que era necessário pra que a série fosse esse show mesmo que a gente vai assistir. Eles também tiveram, né, que adaptar o tom e algumas outras coisas pro Sam Claflin e a Riley Keough trabalharem com mais tranquilidade, né? E eles também se aprofundaram em aulas de canto. Não apenas pra ter uma boa performance, que obviamente já é um grande motivo e desafio, mas porque no livro as vozes de seus personagens são descritas. Eles precisavam chegar num tom igual ou parecido. Então, o resto do elenco também teve aula, né, com seus instrumentos pra poder tocar durante as gravações, durante as performances. E isso é de um cuidado, de uma preparação de elenco surreal. É absurdo, é muito louco ver essas performances, ver certos momentos, pensar, meu Deus, eles estão interpretando. Esses 6 artistas não existem. E, bom, falando, né, da questão do número, todo mundo sabe que a banda The Six era composta por 6 integrantes no livro. Como esperado, né, por causa do nome. Mas quando anunciaram o cast, falaram sobre uma mudança, sobre a exclusão de um personagem. E se ele faz falta ou não, se eu gostei da decisão ou não, a gente deixa pra conversa mais pra frente quando eu puder dar a minha opinião de fato. Mas existe sim uma explicação e eu espero que todos os jornalistas e influenciadores não revelem isso. Tem um certo receio mesmo, porque quem não lê o livro não vai saber que isso é um segredo da série. Não é bem um segredo, mas enfim. Eu estranhei não tá na lista de spoilers proibidos. A gente recebe, né? A gente recebe a série e a gente recebe uma lista de coisas que a gente não pode mencionar. E quando eu fui assistindo, eu falei, caraca, por que não colocaram isso na lista? As pessoas vão falar disso e vão enfim. Tá, tudo bem. É isso, espero só que as pessoas não comentem e a gente vai comentar sobre isso em breve aqui, quando esse episódio for, né, liberado. Só saibam, tá vendo? Que a gente tem muita coisa pra conversar nos próximos vídeos. Vocês já se inscreveram? Já deixaram like? Já estão me seguindo no Instagram e no Twitter?
Eu também quero lembrar vocês que é importante a gente perceber o posicionamento do Prime Video na divulgação da série, tá? A gente teve um teaser que até mencionava a existência do documentário, mas no trailer nada disso é mencionado. No trailer, apresentam a história como se ela fosse linear. Omitem o fato da série ter uma estrutura de ideias convergentes. A gente vai ter aí, sim, os diferentes pontos de vista, os depoimentos, a união deles, pra criar esse resultado final, sinalizar as convergências, os conflitos, etc. E no livro, eu sempre ansiava por depoimentos de Simone e Karen, e eu fiquei muito feliz pela maneira como elas foram aprofundadas. Eu tô sorrindo de novo sem conseguir conter, gente. É que a gente vai ter um vídeo específico sobre a Simone aqui, tá? Nossa, meu olho. Olha isso, eu fiquei... eu tô muito feliz. Eu posso dizer que Daisy, Simone, Karen e Camila são minhas personagens favoritas. Essas 4 mulheres vêm muito bem posicionadas com suas necessidades, seus conflitos internos, seus posicionamentos. Eu não posso me empolgar tanto hoje. É que Daisy Jones, no livro, né, a trama, trabalha essa falta de representatividade feminina na época. E assim como apresenta essas personagens sendo bem divergentes. Nenhuma delas é uma mocinha indefesa e, sei lá, uma pessoa que... a gente até brinca, sempre acertou e tudo mais, mas todas elas têm seus erros, têm seus acertos, têm esses conflitos, têm... o amadurecimento, enfim. A Taylor Jenkins Reid faz isso, ela traz protagonistas, né, que chegam a beirar o odiável, simplesmente porque são verdadeiras, e isso em todos os seus livros. Na série, essas personagens são apresentadas com mais humanidade, com mais camadas, não é uma coisa assim... Isso é bom lembrar. A rivalidade não é Daisy versus Camila, tá? Eu sei que nos posters mostram a Daisy e o Billy sempre juntos, e no livro parece que eles estão sempre a metros de distância. Eu também me choquei. Mas, aqui... a gente vai além dos depoimentos. Nós veremos os acontecimentos. Se preparem para uma série brilhante. Do you think it's time to add a little fire? Don't overthink it. I'm the fire. Bom, acho que isso é tudo que eu posso falar nesse primeiro vídeo. E eu tô torcendo demais pra vocês me acompanharem nessa jornada de Daisy Jones pelas próximas semanas. Já é uma das minhas séries favoritas. E, por favor, não me deixem falando sozinha. Me contem as suas expectativas aqui nos comentários. Me digam, inclusive, que tipos de vídeos vocês esperam aqui sobre essa história. Não esqueçam do like pra apoiar meu trabalho e pra me ajudar a alcançar mais pessoas aqui no YouTube. Estamos rumo a 55 mil inscritos. Aqui na descrição vocês encontram o link pra Daisy Jones, pra um mês gratuito de Scribd, para as minhas redes sociais, pro Clube Saf, que é meu clube de leitura. E, eu espero que vocês me acompanhem nas próximas semanas. Eu tô muito, muito animada pra falar de Daisy Jones. Teremos live, viu? Um beijo e até os comentários.